Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia, independentemente do horário que você esteja vendo esse vídeo, eu quero que você apenas preste atenção e pegue o espírito da palavra. Agora, a gente vai fazer uma oração, porque para pedir direcionamento para Deus, para que Ele abra o nosso entendimento, né? Então vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, primeiramente eu venho pedir misericórdia ao Senhor pelos nossos erros e pecados. Venho pedir que o Senhor venha direcionar esse vídeo. Me usa. Faça que essa pessoa tenha ouvidos para ouvir. Entrego tudo em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Vamos lá. Eu quero falar aqui sobre Zacarias, né? E fala sobre ele no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. E fala sobre Zacarias e Isabel, que era a esposa de Zacarias, né? E ambos eram justos perante a Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eram duas pessoas justas, boas, né, aos olhos de Deus, né? E diz assim no versículo 7. E não tinha filhos porque Isabel era estéril. A gente já pode ver que Zacarias não podia ter um filho com Isabel, porque ela era estéril, né? E aí o tempo foi passando e tal. E Zacarias, ele era um sacerdote. E diz assim: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, né? E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E o anjo do Senhor, Deus fez o quê? Um anjo do Senhor lhe apareceu à vista de Zacarias. E a gente pode ver que um anjo apareceu para Zacarias, correto? Deus permitiu que aparecesse. E posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu um temor sobre ele. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas aí o anjo disse a Zacarias, daí o anjo disse a Zacarias, não tema, porque a tua oração foi respondida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, e chamarás o teu nome João. João Batista, né? E aqui diz assim, terás alegria e tal, e ele fala que Zacarias vai ser um homem cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe dele, né? E aí, Zacarias recebeu a mensagem do anjo do Senhor. Em vez de Zacarias, né, falar assim, poxa, Deus permitiu, tô aqui no templo, Deus permitiu que o anjo viesse aqui falar diretamente comigo e falar que a minha oração foi respondida e que o meu filho será usado pelo Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Vou crer e vou confiar, não vou duvidar. Zacarias podia ter feito isso, mas ele não fez isso. O que ele fez? E disse então Zacarias ao anjo, como sabereis isto? Pois eu já sou velho e minha mulher é avançada em idade. Podemos ver que Zacarias, ele era um sacerdote e ele tinha defeitos, como qualquer pessoa. Mas Zacarias, ele deixou de olhar para Deus do impossível e olhou para as possibilidades do homem. Porque, por exemplo, nós sabemos que para Deus nada é impossível. E Zacarias provavelmente já tinha esse discernimento. Mas por um momento ele duvidou da capacidade de Deus. E é aqui que eu quero chegar. Há situações na nossa vida que parecem dificílimas, que parece que a gente não vai conseguir aguentar, que a gente não vai conseguir passar por isso, que a gente olha às vezes e tipo assim, mano, isso vai ser impossível. E no versículo 37 do mesmo capítulo diz assim, porque para Deus nada é impossível.
Você pode virar pra mim e falar, Yasmin, por exemplo, Yasmin, eu tenho um familiar e ele é drogado. Eu oro sempre por ele, sabe? Eu estou cansada de orar, parece que nada muda. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Ah, Yasmin, porque eu tenho um câncer, os médicos não têm... Para Deus nada é impossível. Sabe, eu vou falar uma coisa, porque nós somos humanos. Mas não devemos duvidar da capacidade de Deus. Mesmo que toda a situação da sua vida não esteja favorável. Confia, sabe? Por exemplo, em questões familiares, o Senhor Jesus, ele sempre nos conforta com a palavra. Ele diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E você fala que é impossível sua casa ser salva, sua mãe e seu pai ser salvos. Não é impossível, Deus é o Deus impossível. A única coisa que você precisa é crer sem ver. Você não precisa ter uma fé sentimental, né? Tira isso de você. Porque uma fé sentimental é uma fé pautada no que você sente. Você não precisa sempre sentir. Por exemplo, eu não sinto todo dia vontade de estudar e nem por isso deixo de estudar. É a mesma coisa você com a sua fé. Não é porque você não sente vontade como eu posso dizer, de aplicá-la, que você não tem que aplicar ela na sua vida. Ai, mas eu não tô escutando uma música, sabe? Ela não tá, sabe? O que isso vai mudar na sua vida? Sabe? Tenha uma fé sobrenatural. Não tenha uma fé sentimental. Não tenha uma fé pautada no que o homem vê, mas o que Deus vê. Por um segundo, pare e pense. A mente de Deus, sabe? Foge da nossa capacidade. Mas pense imaginar um pouquinho. Você acha mesmo que Deus é o Deus que quer te ver sofrendo? Ah, Esmi, eu tô passando por uma situação, sabe? Tô sofrendo. Cara, você tá sendo provado. E aí? Você vai passar pela prova ou vai ficar reprovado? A gente tem que passar. E diz assim: E respondendo o anjo, disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te esta alegria nova. És que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecem, porque não credes na minha palavra, que há seu tempo onde se cumprir. Não duvide do poder de Deus. Para Deus nada é impossível. Mesmo que eu não tenho outra coisa para falar, é só isso que eu quero falar. Pense e medite. Se para Deus nada é impossível, essa situação com a sua família, essa situação na sua vida, esse problema, se você crer, vai se resolver. Yasmin, sabe, eu vou falar uma coisa pra você. Às vezes você tá passando por um problemão, por uma tristeza interna dentro de você. Você fala assim, Yasmin, eu já falei pra todo mundo, ninguém resolve o meu problema. Você já falou com Deus? Se para Deus nada é impossível, Ele pode resolver esse problema pra você. Porque eu vou falar uma coisa pra você, já foram incontáveis vezes que eu já cheguei pra Deus, conversando com Ele, muito chateada, e Ele me deixou mega feliz. Ele literalmente resolveu o meu problema, que era algo surreal. E você acha que Ele não vai conseguir resolver o seu problema? Você tem noção que, tipo assim, o tamanho do Deus que a gente tem é, tipo, deste tamanho, e os nossos problemas têm esse tamanho aqui? Que a gente olhando de cima, a gente é tipo assim, um pigmeuzinho, pequititinho, uma formiguinha. Você nunca duvide da capacidade do nosso Deus, do Deus que eu sirvo. Não duvide. Essa palavra é pra você, essa palavra é pra mim, essa palavra é pra todos nós, sabe? Nunca duvide da capacidade de Deus, porque Ele tá pronto pra te entregar as bênçãos. Sendo que não vai ser no momento que você quer, vai ser no momento que Ele quer. Não fica ansiosa por nada, nem por ninguém. Confia.
Eu quero que você leve apenas essas coisas. Não duvide da capacidade de Deus. Mesmo que a situação não seja favorável, tenha fé. Deus pode resolver todos os seus problemas. São essas 3 coisas. Essas 3. Só isso. Tenha isso na tua mente. Então, é mais ou menos isso. Se eu me embolei um pouco para falar, peço desculpas. Mas eu quero que, sobretudo, você entenda a palavra. E não só entenda, mas faça o outro lado, que é praticar. Porque não adianta você ler e não praticar. Eu vivo isso na pele. Mas enfim, fiquem com Deus. Foi bem rápido, né? Mas é isso, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tchau, galera!